Salmo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assoerie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Alguém já disse que para cada problema complexo existe uma solução simples, elegante, plausível e completamente errada. E pensando em soluções simples, elegantes, plausíveis e completamente erradas para os problemas complexos, é extremamente fácil reduzir a zero os altos índices de criminalidade no Brasil. Extremamente fácil. Basta aprovarmos uma lei que elimine todos os tipos criminais previstos na legislação brasileira. E voilá, do dia para a noite, nós reduziremos a zero a criminalidade no Brasil. Sendo tudo da lei, conforme a sociedade alternativa pregada por Paulo Coelho e Raul Seixas, e antes deles, preconizada pelo ocultista britânico Aleister Crowley, sendo tudo da lei, por definição e necessidade lógica, não haverá quem esteja fora da lei, resultando na redução absoluta da criminalidade no Brasil. E eu espero que você tenha notado o erro absurdo dessa solução aparentemente simples, elegante e plausível. O erro absurdo é que essa redução da criminalidade ocorrerá apenas nas estatísticas, né? Mas não no mundo real. No mundo real, as pessoas continuarão a ser roubadas, assassinadas, estupradas e assim por diante. No mundo real, as pessoas continuarão à mercê dos criminosos, com a diferença de que agora, com a aprovação desta lei que instaurou essa sociedade alternativa, não haverão mais criminosos, né? Não haverão mais criminosos, visto que as pessoas poderão fazer tudo o que quiserem mesmo. Até mesmo o roubo, o assassinato, o estupro, a pedofilia e tudo mais que os seus corações desesperadamente corruptos desejarem, sem sofrer nenhum tipo de sanção ou punição. Alguém somente seria punido caso infringisse a lei. Mas sendo tudo da lei, por não haver crime tipificado na legislação vigente, de fato o crime não ocorreu. E não havendo crime, não há necessidade de punição.
Além de serem absolutamente imbecis e estúpidos, Aleister Crowley, Paulo Coelho e Raul Seixas, eles são também positivamente malévolos. Porque eles defendem uma sociedade que, em primeiro lugar, não reconhece a existência do mal moral, e, em segundo lugar, não pune os malfeitores, porque tudo é da lei. Faça o que você quiser e será da lei. Escreveu Paulo Coelho e cantou Raul Seixas, inspirados por Aleister Crowley. Assim como tentar solucionar o problema da criminalidade através de uma legislação que abole qualquer tipificação criminal não passa de imbecilidade e estupidez malévolas, assim também é malévola a estupidez e a imbecilidade que afirma que os pecadores que jamais ouviram falar de Jesus serão salvos por Deus no último dia. Você certamente já se questionou acerca do destino eterno daqueles que jamais ouviram falar de Jesus. De repente você conheceu alguém que morreu sem ter ouvido falar de Jesus. E você fica pensando, o que terá acontecido? Qual é o destino eterno desse meu parente, desse meu amigo, desse meu vizinho conhecido que morreu sem que ninguém tenha pregado para ele o evangelho de Jesus? Será que Deus o condena ao inferno? Ou será que de alguma forma ele será salvo por Deus? Você sabe com certeza, porque a palavra de Deus afirma isso, que aqueles pecadores que ouviram falar de Jesus, mas rejeitam a Jesus, esses serão condenados. Você sabe com certeza que aqueles que ouviram de Jesus e rejeitam a Jesus são condenados. Mas e aqueles que nunca ouviram? Aqueles que nem tiveram a chance de rejeitar a Jesus porque nem ouviram falar de Jesus. Há quem afirma que os que jamais ouviram falar de Jesus serão salvos por Deus, visto que eles não são culpados, né, de jamais terem ouvido falar de Jesus. Que culpa eles têm que ninguém pregou o evangelho para eles? Ou a gente pode pensar na população indígena que vivia nas Américas enquanto Jesus estava lá em Israel, né? Qual é a culpa desses índios que viviam nas Américas de eles não terem nascido em Israel para ouvir a pregação de Jesus? Que culpa eles têm? Que culpa eles têm que na época ninguém sabia que existia o continente americano e que haviam pessoas aqui, pecadores, que necessitavam de salvação? Que culpa eles tinham que somente 1500 anos depois do nascimento de Jesus é que alguém tentaria converter os índios, né? Os missionários jesuítas. O que dizer então desses índios contemporâneos de Jesus, mas que jamais ouviram falar de Jesus? Eles serão condenados por Deus? Eles serão salvos? Há quem afirma que aqueles que jamais ouviram falar de Jesus serão salvos. Eles não têm culpa de não terem ouvido falar de Jesus. Essa é uma solução. É uma solução para o problema daqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Essa solução é simples, é uma solução elegante, é uma solução plausível, mas ela está completamente errada. E o erro dessa solução, dessa resposta, é facilmente demonstrado. Presta atenção. Se é verdade que Deus salvará a todos os pecadores que jamais ouviram falar acerca de Jesus, qual é a estratégia evangelística que garantirá a salvação
de todas as pessoas? Não pregar, né? Se é verdade que Deus vai salvar aqueles que jamais ouviram falar de Jesus, a estratégia evangelística, entre aspas, que garantirá que todos serão salvos, é destruir todos os exemplares da Bíblia que existem no mundo e sequer mencionar novamente o nome de Jesus. Vamos fazer com que ninguém se lembre que existiu um homem na Palestina há 2000 anos atrás chamado Jesus Cristo. Vamos fazer com que ninguém saiba que um homem chamado Jesus existiu há 2000 anos atrás. Vamos queimar todas as referências, vamos destruir todas as referências a esse Jesus. Vamos destruir todos os exemplares da palavra de Deus. Nunca mais vamos mencionar o nome de Jesus. E voilà, todos serão salvos, porque Deus vai salvar aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Há uma razão para eu ter colocado aspas na palavra evangelística aqui, ao me referir a essa estratégia evangelística, que decorre do erro absurdo de afirmarmos que todos os que não ouviram falar de Jesus serão salvos. A razão das aspas é que essa estratégia, em vez de evangelística, na verdade é oposta a qualquer empreendimento de pregação do evangelho. A consequência dessa solução absolutamente errada para o problema daqueles que jamais ouviram falar de Jesus faz com que os cristãos se rebelem contra Jesus e contra as ordens dadas por Jesus. Porque Jesus, no final do Evangelho de Mateus, Jesus ordena que todas as etnias, todas as nações sejam discipuladas e ensinadas a obedecê-lo. O que torna necessária a pregação do Evangelho. Mas se é verdade que Deus vai salvar aqueles que jamais ouviram falar de Jesus, em vez de obedecer a Jesus, em vez de pregar o evangelho para discipular as nações e ensiná-las a obedecer a Jesus, nós não devemos fazer nada. Nós devemos ficar quietos. Nós devemos destruir a palavra de Deus e jamais mencionar Jesus novamente. A estupidez e imbecilidade que afirma que todos aqueles que não ouviram falar de Jesus é duplamente malévola. Primeiro, porque ela leva os discípulos de Jesus a desobedecerem às ordens do seu Senhor. E então, por impedir que os pecadores tomem conhecimento do único que pode salvá-los. Porque a palavra de Deus é absolutamente clara ao afirmar que os pecadores que jamais ouviram falar de Jesus serão condenados por Deus. Nós demonstramos isso ainda na introdução da pregação passada, quando nós tratamos os primeiros 6 versículos do Salmo 19. Nós começamos a pregação passada, a introdução da mensagem passada, tratando acerca da revelação natural de Deus. Também chamada de revelação geral de Deus. E nós não vamos entrar em detalhes acerca dessa revelação natural. Para mais detalhes, você deve ouvir a pregação passada. Para os propósitos dessa mensagem aqui, nós afirmaremos apenas o seguinte: a revelação natural é o resultado do conhecimento natural que nós temos do eterno poder e da divindade de Deus, obtidos a partir da criação ao nosso redor. Isso é Romanos 1, a partir do versículo 18. Então, a revelação natural é o resultado do conhecimento natural que temos do Evangelho, que temos do eterno poder e da divindade de Deus, obtidos a partir da criação ao nosso redor, somado ao conhecimento inato que nós temos da lei de Deus, sempre que somos acusados ou defendidos pelas nossas consciências, quando pecamos ou quando obedecemos a Deus.
Este conhecimento disponibilizado pela revelação natural, esse conhecimento ele é concedido pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que imprimiu na criação esse conhecimento acerca dele. E esse conhecimento ocorre na criação, ocorre na natureza, então por isso revelação natural, revelação geral. Uma revelação da parte de Deus a que todas as pessoas têm acesso. Até mesmo os índios que viviam aqui nas Américas enquanto Jesus estava lá na Judéia. Esse conhecimento concedido pelo próprio Deus, ele não é um conhecimento salvífico, ele não traz salvação e ele não conduz à salvação, mas ao mesmo tempo, ele deixa indesculpáveis todos os pecadores diante de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Por quê? Porque eles têm acesso a esse conhecimento acerca de Deus, mas eles suprimem esse conhecimento. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, eles se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. A revelação natural que, quando interpretada correta e coerentemente, refuta a idolatria e os demais pecados, quando ela é deturpada pela humanidade pecadora, ela dá ocasião exatamente à idolatria e aos demais pecados. E não por culpa do Deus que nela se revelou, mas por culpa dos pecadores que a pervertem. A revelação natural, então, ao mesmo tempo em que não é salvífica, ela torna todos os pecadores indesculpáveis diante de Deus. Por conseguinte, aqueles pecadores que jamais ouviram falar de Jesus, eles não têm desculpa. Eles não têm justificativa diante de Deus. Eles serão condenados. Eles serão condenados junto com aqueles que ouviram falar de Jesus e rejeitaram a Jesus. E de repente você pensa, mas isso não é justo. Que justiça é essa que condena os pecadores que jamais ouviram falar de Jesus? E aqui eu repito o que foi dito na pregação passada. É necessário que você entenda que a salvação não é uma questão de Deus ser justo. A salvação é uma questão de Deus ser gracioso. Se Deus fosse justo com todos os pecadores seriam condenados, porque a justiça de Deus exige a condenação dos pecadores. Se alguém é salvo, essa pessoa é salva exatamente porque, em vez de Deus demonstrar justiça para aquele pecador, Deus demonstrou graça. E a graça não pode ser exigida. Eu não posso exigir graça. Eu não posso exigir que Deus seja gracioso para comigo ou gracioso para com outra pessoa. Graça é um favor imerecido. Paulo compara a graça com algo que pode ser exigido em Romanos. Paulo diz que o salário, ele não é recebido por graça, ele é recebido por dívida, né? Porque se você trabalhou, a pessoa que te emprega, ela tem uma dívida. Você pode exigir o salário. Você pode chegar diante da pessoa que te empregou e dizer, olha, eu sou digno do salário porque eu trabalhei. Eu vim aqui todos os dias, eu
dei o máximo de mim, eu fiz tudo aquilo que é pedido de mim, então eu mereço esse salário. Tu me deves esse salário. A graça não é como esse salário que pode ser exigido, porque a graça não é dada àqueles que trabalham. A graça é dada àqueles de quem Deus se compadece, né? Deus se compadece de uns e Deus não se compadece de outros. Deus tem misericórdia de uns e Deus não tem misericórdia de outros. Há uns, Paulo citando a libertação de Israel do Egito, a uns Deus endurece. No caso de Faraó, Deus endurece a Faraó para que Faraó, tendo ouvido a ordem de Deus, deixa ir o meu povo. Deus endurece a Faraó para que Faraó desobedeça a ordem que o próprio Deus deu a ele. E Deus fez isso porque Deus queria mostrar em Faraó todo o seu poder. Deus queria mostrar em Faraó e nos egípcios todo o seu poder, toda a sua ira contra o pecado. Então Deus endureceu a Faraó para que Faraó não obedecesse aquilo que o próprio Deus, através de Moisés, estava ordenando a Faraó. Deus endurece a quem quer e Deus tem misericórdia e compaixão de quem Ele quer. Então a salvação não é uma questão de Deus ser justo. A salvação é uma questão de Deus ser gracioso. Então uma acusação de que Deus é injusto ao condenar aqueles que jamais ouviram falar de Jesus, essa acusação não faz sentido nenhum, porque Deus vai dizer, não, eu estou sendo justo. Eu estou condenando eles. Eles são merecedores da minha condenação. Porque eles são pecadores. Eles me conheceram. Eles tiveram acesso à minha revelação na criação. Eles tiveram acesso à minha lei nas suas consciências. Quando a consciência deles os defendia ou os acusava. Eles tiveram acesso a tudo isso. E eles deveriam ter usado esse conhecimento para rejeitar a idolatria e o pecado. Mas eles fizeram o exato oposto. Eles suprimiram esse conhecimento que eles tiveram acerca de mim e eles perverteram esse conhecimento em idolatria. Então não, eu não estou sendo injusto ao condená-los, eu estou sendo perfeitamente justo. Porque eles me conheceram através da minha revelação natural e me rejeitaram. O Salmo 19 ordena que nós honremos a Deus com base na revelação natural. Né? Os primeiros 6 versos do Salmo 19 ordena que nós honremos a Deus com base na revelação natural. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouva a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, nos céus, Deus pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. O Salmo 19, nos seus primeiros 6 versículos, ordena que nós honremos a Deus com base na revelação natural. Mas este mesmo Salmo nos ensina que a revelação natural, a revelação de Deus na criação, é insuficiente. É por isso que a partir do versículo 7, Davi menciona a lei de Deus, a palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E daí ele continua, versículo 8, os preceitos do Senhor. Versículo 9, o temor do Senhor, e assim por diante. Então o Salmo 19 ordena que nós honremos a Deus com base na revelação natural, mas ao mesmo tempo, este Salmo também nos ensina que a revelação natural é insuficiente. A revelação natural é insuficiente porque ela é pouco abrangente.
Por mais que nós estudemos, por exemplo, as plantas e a fotossíntese que as plantas fazem para extrair energia da luz solar, e por mais que nós estudemos a órbita dos planetas, nós jamais chegaremos ao fato de que Deus é uma trindade e de que a salvação está em Jesus Cristo. Pela sua pouca abrangência, mas principalmente pelo fato de que a humanidade pecadora, pelos seus pecados, sempre deturpa a revelação natural, ao mesmo tempo em que afirmamos a existência da revelação natural, nós também devemos afirmar a impossibilidade de uma teologia natural. É impossível nós termos um conhecimento correto acerca de Deus considerando apenas a revelação natural de Deus, porque, como afirmamos há pouco, ainda que nós entendamos perfeitamente a órbita dos planetas, isso não nos dirá nada acerca de Deus como trindade e da salvação em Jesus. Existe a revelação natural de Deus, mas é impossível nós derivarmos dessa revelação uma teologia natural que seja minimamente correta e confiável, porque nós jamais saberíamos se as doutrinas postuladas por essa teologia natural estão em concordância com a revelação natural ou são o resultado da nossa deturpação dela. É por isso que, após ordenar que nos deleitemos no Deus cuja glória está impressa na criação, Davi, no Salmo 19, a partir do versículo 7, nos conclama a conhecermos e a honrarmos a lei de Deus, os seus preceitos, os seus mandamentos. E quando Davi se refere à lei de Deus, no Salmo 19, de fato, Davi tem em mente toda a Escritura, toda a palavra de Deus, que na teologia é chamada de revelação especial de Deus. É a partir da revelação especial de Deus na sua palavra que objetivamente podemos construir não uma teologia natural, e sim uma teologia revelada, tendo como base apenas a Escritura. Na pregação passada, nós demonstramos como você obedecerá à conclamação do Espírito Santo expressa nos primeiros 6 versos do Salmo 19. Conclamação pela qual você deve se deleitar no Deus cuja glória está impressa na criação. E você vai se deleitar em Deus, buscando dele e nele tudo o que você sente necessidade. E vocês se recordam que nós chegamos ao final da pregação exatamente no versículo 6. O meu plano original era pregar todo o Salmo 19, mas eu acabo acrescentando coisas no meio da pregação, isso vai consumindo tempo, e chegou no horário e eu tinha chegado até no máximo versículo 6. É por isso que nessa mensagem nós abordaremos os 8 versos restantes do Salmo 19. Salmo 19 a partir do verso 7 até o verso 14. E nesses versos o Espírito Santo ordena que você honre a palavra de Deus pela salvação revelada na palavra de Deus. Porque depois de citar a lei de Deus, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, Davi chega lá no versículo 14 e ele chama esse Deus que se revela na Escritura, ele chama esse Deus de rocha minha e redentor meu. Rocha minha e salvador meu. Nós chegamos ao conhecimento da salvação não pela revelação natural de Deus na criação, e sim pela revelação especial de Deus na Escritura. É só a partir da Escritura que nós podemos olhar para Deus e, com Davi, chamar Deus de rocha minha e redentor meu. Então você deve honrar a palavra de Deus pela salvação nela revelada. E de que modo você honrará a palavra de Deus? Mediante a tua obediência à palavra de Deus, em primeiro lugar, e também mediante a pregação que você faz da palavra de Deus.
Se você honrar a totalidade da palavra de Deus pela tua obediência e pregação, Deus vai te recompensar. Deus vai te beneficiar com as bênçãos contempladas na salvação revelada na Escritura. E conforme afirmamos na introdução da mensagem passada, ao nos expressarmos deste modo, nós não estamos ensinando uma salvação pelas obras. Porque quando afirmamos que Deus te recompensa com as bênçãos contempladas na salvação, caso você honre e obedeça à totalidade da palavra de Deus, certamente nós estamos considerando aquelas passagens bíblicas que explicitamente afirmam a impossibilidade da salvação pelas obras, bem como também consideramos aquelas passagens que afirmam que o Evangelho, mais do que uma mensagem a ser crida, é um mandamento a ser obedecido. Porque Paulo, ao falar acerca do Evangelho, em Romanos 10, por exemplo, ele diz que nem todos obedeceram ao Evangelho. E ele também se expressa de forma semelhante em 2 Tessalonicenses 1:8, Deus tomando vingança contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, de novo, se você honrar a totalidade da palavra de Deus através da tua obediência e pregação, Deus vai te recompensar com as bênçãos contempladas na salvação revelada na Escritura. E além disso, o que você acha que vai acontecer se nós, crentes em Jesus, que residimos no Brasil, honrarmos a palavra de Deus pela salvação nela revelada, obedecendo a palavra de Deus e pregando ela na sua totalidade? O que você acha que vai acontecer? Paulatinamente, o Brasil será discipulado por nós e ensinado a obedecer tudo que Jesus ordena na sua palavra. Porque é uma progressão geométrica, né? Você prega a palavra de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, alguns deles se convertem, e eles também vão pregar a palavra de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, e alguns deles também vão se converter, e essas pessoas também vão pregar a palavra de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, alguns vão se converter, e nessa progressão geométrica, em poucas décadas, uma grande parcela da população brasileira terá se convertido a Jesus. E quando eu falo pregar a palavra de Deus, eu falo pregar a palavra de Deus. Não ficar inventando coisinhas que não tem nada a ver com a pregação da palavra de Deus. Não, é pregar a palavra de Deus como a palavra de Deus é. Porque o Espírito Santo só vai convencer os teus familiares do pecado, da justiça e do juízo se você pregar a palavra de Deus da forma como ela é. Se você ficar inventando modinha, inventando coisinha que não tem nada a ver com a palavra de Deus, como o Espírito Santo vai convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo? Né? Qual material que o Espírito Santo vai poder usar para convencer o teu familiar do pecado, da justiça e do juízo, se você não prega acerca do pecado, da justiça e do juízo? Se você não prega a palavra de Deus como ela é? Não há como, né? Então, na verdade, o Espírito Santo ele continua trazendo salvação hoje em dia, mas muitas vezes ele não traz salvação em função da pregação que está sendo feita, mas sim apesar da pregação que está sendo feita. E é por isso que nós vemos um resultado pífio. Algumas semanas atrás saiu os números do IBGE mostrando um crescimento da população brasileira que se diz evangélica.
Não foi um crescimento, não. O crescimento parece que ele arrefeceu um pouquinho. Em pesquisas anteriores, ele se mostrava um crescimento maior. Parece que esse crescimento veio um pouco menor, mas ainda assim houve um crescimento. E, no entanto, esse crescimento não se mostra frutífero, né? Porque parece que quanto mais pessoas se declaram crentes em Jesus, pior a nação fica, né? O Brasil, ele não está pior. Se a gente pensar, há 20 anos atrás, o Brasil estava melhor do que ele está hoje. Por quê? Porque quanto mais pessoas se afirmam crentes, pior o Brasil fica. Talvez porque as pessoas que estão se afirmando crentes, de fato crentes não são. E a culpa de existirem pessoas que se afirmam crentes, que de fato não são, é do estilo, do método de evangelismo que está sendo usado no Brasil. Via de regra, a pregação no Brasil não é uma pregação bíblica. Pelo menos aquilo que aparece na grande mídia não é uma pregação bíblica. Então, aqui, quando eu falo de, em algumas décadas, uma grande parcela da população brasileira se converter, é porque eu estou considerando uma pregação realmente bíblica, não isso que nós fazemos hoje, tá? Então, voltando aqui, você vai honrar a totalidade da palavra de Deus através da tua obediência e pregação. Deus vai te recompensar com as bênçãos contempladas na salvação revelada na Escritura. E se nós, crentes brasileiros, se nós crentes em Jesus, que residimos no Brasil, nós honrarmos a palavra de Deus pela salvação nela revelada, obedecendo ela e pregando ela na sua totalidade, o Brasil, paulatinamente, em algumas décadas, será discipulado por nós, será ensinado a obedecer tudo que Jesus ordena na sua palavra, e o resultado será a redução dos altos índices de criminalidade da nação, porque dois movimentos vão ocorrer, né? O primeiro será a conversão de uma grande parcela da população brasileira. Como consequência da conversão dessa parcela da população, pecados e crimes que hoje são cometidos não serão mais cometidos, né? Porque aquele homem que hoje está estuprando, ele não vai estuprar no futuro porque ele se converteu. A pessoa que hoje está assaltando, não vai assaltar porque ele se converteu. E assim por diante. O segundo movimento, o primeiro movimento, então, essa conversão reduz a criminalidade, porque as pessoas não vão cometer crimes nem pecados. O segundo movimento, consequência do primeiro, será a adequação das leis brasileiras à lei de Deus. Inclusive com respeito à penologia. Penologia diz respeito às penas que são aplicadas aos mais diversos crimes. As leis brasileiras, se adequando à lei de Deus, inclusive com respeito à penologia, fará com que crimes como o assassinato, o estupro ou a pedofilia sejam punidos com a justiça exigida por Deus na sua palavra, que é a morte das pessoas que cometem esses crimes. Porque o assassino, se o cara pensar, no máximo eu vou ficar 6 anos na cadeia, o cara pensa, vale a pena. Né? Estupro, no máximo eu vou ficar tanto, vale a pena. Agora, se a pessoa sabe que ela vai ser condenada à morte, ainda vai ter gente que vai cometer isso. Mas muitas pessoas vão pensar, não vale a pena. Eu não quero morrer. Não vale a pena. Do jeito que tá,
o crime muitas vezes compensa, né? Porque a pessoa é condenada a não sei quanto, várias décadas, mas na verdade essas várias décadas se reduzem a poucos anos, porque a pessoa progride, não sei o que e tudo, né? A palavra de Deus, ela é bem clara. Há crimes como assassinato, estupro, pedofilia, que a gente poderia dizer que são crimes contra a vida, crimes que atentam contra a integridade da pessoa, esses crimes são punidos com a morte. E crimes contra o patrimônio, como roubo, por exemplo, serão punidos não com o encarceramento do criminoso. Porque isso não é justiça. Imagina só, o cara rouba o teu carro, tu não tem seguro, tá? O cara rouba o teu carro, ele tá fugindo da polícia. Ao fugir da polícia, ele bate o teu carro e ele destrói o teu carro. E ele é preso. Só que tu não tem seguro. E agora? Quem é que vai pagar o teu prejuízo? Ninguém, né? É por isso que a palavra de Deus, ela não pune o roubo com o encarceramento. Sabe como a palavra de Deus pune o roubo? Ela obriga o ladrão a trabalhar para ressarcir o prejuízo causado à vítima. Em vez do cara ficar alguns anos lá na penitenciária sem fazer nada e, na verdade, sendo cooptado pelo Comando Vermelho, pelo primeiro comando da capital e assim por diante, o cara vai trabalhar. Ele vai trabalhar para se sustentar, né? Mas parte do dinheiro que ele vai ganhar do trabalho vai ser direcionado para a vítima ou vítimas dele, para que as vítimas sejam ressarcidas. Né? Na verdade, a sociedade é punida, né? Porque a pessoa teve o prejuízo e ainda ela vai ser cobrada impostos dela para que os criminosos sejam mantidos na cadeia. Isso é um sistema completamente injusto, não faz nenhum sentido. Eu não sei se eu vou conseguir pregar tudo. Vamos ver. Em vez de se juntar a Aleister Crowley, a Paulo Coelho e a Raul Seixas, os quais, pela sua imbecilidade e estupidez malévolas, incentivavam e continuam incentivando não apenas a normalização, mas de fato a legalização e prática de todos os pecados e crimes na sua sociedade alternativa, junte-se a Jesus, o qual, pela justiça da sua lei e graça do seu evangelho, condena justamente aos que a ele se opõem e salva graciosamente aos que nele creem, oferecendo deste modo redenção ao Brasil. Na última pregação, você aprendeu que é teu dever se deleitar no Deus cuja glória está impressa na criação, buscando dele e nele tudo o que sente necessidade. Nessa pregação, você vai aprender que é teu dever honrar a palavra de Deus pela tua obediência e pregação, de modo que você será beneficiado com as bênçãos contempladas na salvação que o próprio Deus revelou na Escritura. Vamos entrar então aqui na pregação. Conforme demonstrado na pregação passada e relembrado agora, a revelação natural de Deus não nos basta. Nós devemos nos deleitar no Deus cuja glória está impressa na criação, mas essa revelação natural de Deus não nos basta, porque pela sua pouca abrangência e pela deturpação que dela fazemos, nada poderíamos saber ao certo acerca de Deus. E é por essa razão que, além de se revelar na criação, Deus também se revela de forma especial na sua palavra. E
prova da necessidade que nós temos da revelação especial é que se Jesus não tivesse afirmado aquilo que na pregação passada nós lemos em Mateus 6, nós jamais saberíamos que Deus cuida dos pássaros e das flores do campo e jamais concluiríamos que Deus tem um cuidado ainda maior pelos seus filhos, por aqueles que priorizam a busca do seu reino e da sua justiça. É por isso que Davi, a partir do versículo 7 do Salmo 19, enfatiza a lei de Deus, que nós devemos entender aqui como sendo a totalidade da palavra de Deus. E quando honramos a totalidade da palavra de Deus pela nossa obediência e pregação, o próprio Deus nos beneficia com as bênçãos contempladas na salvação revelada na Escritura. Quais são esses benefícios? Bom, versículos 7, 8 e 9 do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Nesses versos aqui, Davi afirma que se honrarmos a palavra de Deus, se nós a obedecermos na sua totalidade, nós nos beneficiaremos da salvação de Deus revelada na Escritura. E vocês devem ter percebido que a palavra obediência não aparece nesses versos, né? Mas a ideia da obediência está implícita, porque como a lei do Senhor poderia, por exemplo, refrigerar a alma daquele que não a obedece? A lei do Senhor só pode refrigerar a alma da pessoa que a obedece. Então a ideia de obediência está implícita aqui. Você está com a alma cansada, você está com a alma sobrecarregada com as aflições e tristezas da vida, a lei do Senhor é perfeita e completa. E se você é fundamentado na fé em Jesus, se você obedecer à lei de Deus, ela vai trazer refrigério e vai restaurar a tua alma cansada e sobrecarregada. Você se encontra numa encruzilhada e você está confuso sobre o que deve fazer e qual decisão tomar. O testemunho do Senhor, ou seja, tudo aquilo que Deus ordena que você faça, o testemunho do Senhor é fiel, é verdadeiro, é confiável. E se fundamentado na tua fé em Jesus, você obedecer tudo que Deus te ordena, você obedecer o testemunho do Senhor, você receberá toda a sabedoria que precisa para ordenar a vida e tomar as decisões corretas. Você está com o coração entristecido, amargurado, angustiado. Os preceitos do Senhor são retos. E se fundamentado na tua fé em Jesus você praticá-los, eles alegrarão teu coração com uma alegria superior à alegria que o mundo e o pecado te oferecem. As tuas lutas, de repente, são tantas que você se sente fraco e sem força alguma. Você se sente, de repente, quase à morte. O mandamento do Senhor é puro e se fundamentado na tua fé em Jesus você obedecê-lo, você será liberto dos pecados e dúvidas que te fazem esquecer do amor e da fidelidade do teu Deus. E então os teus olhos serão iluminados. Ter os olhos iluminados na Escritura tem o sentido de ter a força restaurada, de ter a vitalidade renovada. Por exemplo, quando Saul está perseguindo os seus inimigos, Saul ele faz um voto considerado temerário. Ele diz, olha, todo aquele que provar qualquer coisa, todo aquele que comer alguma coisa antes que nós tenhamos derrotado os filisteus, essa pessoa será maldita, ela vai morrer. Ele obrigou o povo a esse juramento. Só que Jonatas, filho de Saul, ele não ouviu as palavras do seu pai. E diz que ele, no meio da batalha, ele estava perseguindo os filisteus, ele viu lá um favo de mel e ele comeu um pouco do mel. O texto afirma que os seus olhos se aclararam.
né? Os olhos dele foram iluminados. Então, essa imagem de ter os olhos iluminados fala de ter as forças renovadas. Ele estava cansado da batalha, ele estava perseguindo os inimigos e as forças deles estavam acabando. Ele comeu um pouquinho de mel e aquele pouquinho de mel que ele comeu renovou as forças dele. Então é isso aqui que nós entendemos a partir da metade do versículo 8, né? O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. A gente pode entender iluminar os olhos como dar clareza, a pessoa consegue entender melhor a sua circunstância, mas também as suas forças são renovadas. A vitalidade dessa pessoa é restaurada. Você se sente inseguro quanto ao que o futuro te reserva? O temor do Senhor que se mostra através da obediência à sua palavra, o temor do Senhor é límpido e ele permanece eternamente. E se o temor do Senhor permanece para sempre, aqueles que temem ao Senhor obedecendo-o em tudo, também permanecerão eternamente. Se você temer ao Senhor, você não precisa temer o que o futuro te reserva. Ao temer a Deus, você não tem medo do futuro. Porque você sabe que o temor de Deus permanece para sempre. Não importa o que vai acontecer contigo, você vai permanecer para sempre. O temor do Senhor elimina o temor daquilo que está fora do nosso controle. Você de repente se sente tentado pelo pecado e se sente fraco diante das tentações. Os juízos do Senhor são verdadeiros, firmes e confiáveis, e se fundamentados na tua fé em Jesus, você colocá-los em prática, a tua vida será marcada pela justiça que agrada ao Senhor e você terá o poder para resistir à tentação e ao pecado. Não é à toa que com todos esses benefícios, a revelação especial de Deus, ou seja, a totalidade da palavra de Deus, é mais desejável do que as maiores riquezas e prazeres que este mundo oferece. Versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Quais são os benefícios que resultam da obediência à totalidade da palavra de Deus? Refrigério para o cansado, sabedoria para o inexperiente, alegria para o triste, vitalidade para o fraco, segurança eterna para o que tem medo, vida justa para o que precisa e deseja a santificação. Então não é à toa que com todos esses benefícios, a revelação especial de Deus, a totalidade da sua palavra, é mais desejável do que as maiores riquezas e prazeres que este mundo nos oferece, porque todo pecado que existe não passa de uma deturpação dos propósitos originais de Deus na criação. E como toda deturpação, o máximo que o pecado pode nos oferecer fica muito aquém do que Deus promete dar àqueles que o obedecem. Quando você peca, você está se contentando com algo muito abaixo do que Deus promete. Quer ver? A gente pode abrir em Tiago. Aqui eu estou acrescentando algo que não estava no meu manuscrito. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte.
Se a gente para no versículo 15, a gente fica apenas com metade da figura. Tiago continua. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Quando a gente lê o contexto completo, a gente percebe que o pecado, ele se opõe exatamente a toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que vem do alto, que desce do Pai das luzes. O pecado, ele se contrapõe a toda a boa dádiva exatamente porque o pecado, ele deturpa o propósito de Deus na criação. E ele oferece coisas menores do que Deus oferece. Então, o segredo, Tiago aqui coloca como um segredo que não é tão secreto assim, mas a gente pode se referir dessa forma. O segredo para vencer a tentação é considerar que aquilo que o pecado está oferecendo é inferior ao que Deus oferece. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O pecado, a gente pode voltar para o Salmo 19, o pecado, ele sempre deturpa a criação de Deus, ele sempre deturpa os propósitos de Deus na sua criação, e ele sempre oferece coisas menores do que Deus. Ele sempre oferece prazeres menores do que os prazeres oferecidos por Deus. Se eu me entrego ao pecado, eu estou me contentando com algo menor do que eu poderia ter. Eu poderia ter algo muito melhor, mas eu estou me contentando com algo inferior. Não se contente com o pecado, porque se você se contentar com o que o pecado te oferece, você deixará de experimentar toda a gama de prazeres e bênçãos que Deus promete na sua palavra. Deseje com todo o teu coração e com todas as suas forças toda a vontade de Deus para a tua vida. Mas mais do que desejar, você deve honrar e obedecer com o teu coração e com todas as suas forças a totalidade da palavra de Deus. E se você fizer isso, você será recompensado por Deus já aqui, como nós acabamos de demonstrar, e também você será recompensado por Deus eternamente. Versículo 11. Também por eles, também pela lei de Deus que é perfeita, pelo testemunho do Senhor que é fiel, pelos preceitos do Senhor que são retos, pelo mandamento do Senhor que é puro, pelo temor do Senhor que é limpo e pelos juízos do Senhor que são verdadeiros e justos, também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. O verbo hebraico chamar aqui, traduzido pela nossa Bíblia como guardar, comporta os sentidos de observar, conformar-se, obedecer, sempre significando pôr em prática. Tá? Então, a palavra de Deus, quando posta em prática, nos adverte contra qualquer desvio da lei de Deus. Mesmo aqueles desvios que, apesar de nos parecerem insignificantes, não são nada insignificantes, porque não existe desvio insignificante. Por exemplo, se você está navegando, imagine que você está navegando no oceano. E navegar no oceano, a gente dirige por ruas, né? E a única forma da gente se perder é se a gente entrar numa esquerda ou numa direita, pegar uma saída errada, né? Entrar no lugar errado. Mas fora isso, está tudo pré-determinado para nós, né? O percurso já está pré-determinado. É só seguir a estrada, é só seguir onde tem asfalto, né? Agora no oceano, tu não tem estrada, né? Não existe um percurso ali, eu vou seguir aqui por tantos metros, depois eu vou entrar à esquerda e depois à direita. Não existe isso no oceano. Então como é que eles traçam um curso? Eles traçam um curso exatamente, nós vamos navegar tantos graus,
tantos minutos e tantos segundos na direção noroeste. E aqui eu falei de minutos e segundos exatamente porque a subdivisão, cada grau, né, um círculo tem 360 graus, cada grau se divide em 60 minutos e cada minuto se divide em 60 segundos. Né? Então nós vamos navegar nessa direção, né, nessa gradação aqui, na direção noroeste. Agora imagina que você deveria, vamos imaginar que você deveria navegar 30 graus, 40 segundos e 20 segundos, mas em vez de ser os 20 segundos, você colocou ali 19 segundos. Uma variação pequena. Nos poucos metros que você está percorrendo no oceano, você se distanciou apenas um pouquinho, né? Mas imagina que você navegou agora 30 quilômetros na direção errada. A diferença já não é mais pequena, né? Em 30 quilômetros você deveria estar lá, mas na verdade você está lá. E em 100 quilômetros vocês deveriam estar lá, mas você está lá. Então, na verdade, não existe desvio insignificante da palavra de Deus. O desvio parece ser insignificante apenas porque você se desviou e deu apenas um passo. Mas depois que você der 100 passos nesse desvio pequeno, você vai perceber que se distanciou, a distância agora é maior. E depois de ter dado 1000 passos, você vai perceber, nossa, tô completamente fora da vontade de Deus. Então, na verdade, não existe desvio insignificante. Então, a palavra de Deus, quando posta em prática, nos adverte contra qualquer desvio da lei de Deus, mesmo aqueles desvios que nos parecem insignificantes, mas que insignificantes não são. E uma vida assim transformada pelo poder do Espírito, que se importa em obedecer desde os maiores até os menores mandamentos de Deus, essa vida, essa pessoa é recompensada com a segurança da salvação eterna. Porque muitas vezes nós lutamos com a certeza da salvação precisamente porque nós falhamos na obediência a Deus. Precisamente porque nós nos deixamos levar pelo pecado. E quando isso ocorre, nós somos a todo momento atacados com dúvidas acerca da nossa salvação. Mas quando permitimos que a palavra de Deus nos advirta, né, também por eles é admoestado, também por eles, pelos mandamentos de Deus, é advertido o teu servo. Quando nós permitimos que a palavra de Deus nos advirta contra o pecado, contra o desvio, qualquer dúvida que nos ataque é rapidamente derrotada pela certeza da salvação que pertencem àqueles que obedecem a Deus. E além da recompensa da certeza da salvação, nós somos recompensados com as bênçãos contempladas nessa salvação, as quais Deus deseja derramar sobre nós, algumas delas já citadas por nós aqui nessa mensagem. Refrigério para o cansado, sabedoria para o inexperiente, alegria para o triste, vitalidade para o fraco, segurança eterna para o que teme o futuro e vida justa para aquele que precisa da santificação e a deseja. E além dessas recompensas, Deus promete responder positivamente à oração de todos os seus filhos que se esforçam para obedecê-lo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito.
É necessário que nós demos fruto. E nós daremos fruto à medida em que permanecermos ligados a Jesus. À medida em que as palavras de Jesus permanecerem em nós. E é óbvio que permanecemos ligados a Jesus mediante a fé, mas não qualquer fé. Ninguém permanece ligado a Jesus mediante uma fé que diz: eu não faço questão de obedecer a Jesus. Eu não faço questão de obedecer a palavra de Deus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus, mas eu não faço questão de obedecer a Jesus. Esse tipo de fé não faz com que a pessoa esteja ligada a Jesus. Né? O tipo de fé que faz com que a pessoa permaneça ligada a Jesus é aquele tipo de fé que eu creio em Jesus e eu creio nos mandamentos de Jesus e é por isso que eu os obedeço. Eu não apenas creio nas promessas de Jesus, eu creio também nos mandamentos de Jesus e é por isso que eu os obedeço. A evidência de que estamos ligados a Jesus é a nossa obediência às suas palavras. E as palavras de Jesus são as mesmas palavras de Deus o Pai, porque Jesus falou apenas aquilo que o Pai lhe ordenou. A recompensa para aquele que obedece à palavra de Deus na sua totalidade, disse Jesus, é a certeza de que as suas orações serão respondidas positivamente por Deus. Se permanecermos em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. E obviamente esse tudo o que quisermos está sendo filtrado e informado pela palavra de Jesus que permanece em nós. Certamente esse tudo que nós quisermos não é aquilo que Jesus não quer, né? Não é aquilo que Jesus condena como sendo errado na sua palavra. Esse tudo o que quisermos certamente está sendo conformado por aquilo que Jesus afirma ser bom, agradável e desejável na sua palavra. Não aquilo que Jesus afirma ser mal, desagradável e não desejável. Então, se permanecermos em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em nós, nós poderemos pedir tudo o que quisermos, tudo aquilo que a palavra de Deus afirma ser bom, agradável e desejável, nós pediremos tudo o que quisermos e o que tivermos pedido nos será dado. Em verdade, lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porque todas as promessas de Deus têm nele o sim, por isso também por meio dele se diz o amém para a glória de Deus por meio de nós. Peçam, ele será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros os façam, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Perceba que Jesus colocando no final dessa promessa, né? Peçam, lhes será dado, busquem, acharão, batam e a porta será aberta. Jesus termina esse trecho dizendo, portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então Jesus está dizendo que a promessa de que aquilo que é pedido será dado, aquilo que é buscado será achado, a porta na qual nós batemos será aberta, essa promessa é feita a quem?
É feita àqueles que obedecem à lei e os profetas. E a aplicação mais prática da lei e dos profetas é o seguinte: aquilo que eu quero que as pessoas façam para mim, eu devo fazer para os outros. Eu não quero que ninguém minta para mim, né? Então eu não devo mentir para as outras pessoas. Eu quero que as pessoas apenas falem a verdade para mim. Então eu devo falar a verdade para as pessoas. Eu não quero que ninguém me roube. Né? Eu quero que as pessoas, na verdade, em vez de roubarem, eu quero que as pessoas me ajudem a proteger o meu patrimônio e, além disso, me ajudem quando eu precisar de alguma coisa. Então é isso que eu devo fazer. Eu devo, em vez de roubar, eu devo proteger o patrimônio do meu próximo e eu também devo ajudá-lo quando ele precisar de algum auxílio. Eu não quero que ninguém me traia, então não devo trair. Conforme conclui o versículo 11, em guardar a lei do Senhor que é perfeita, em guardar o testemunho do Senhor que é fiel, os preceitos do Senhor que são retos, o mandamento do Senhor que é puro, o temor do Senhor que é limpo e os juízos do Senhor que são verdadeiros, em os guardar, em obedecer a palavra de Deus na sua totalidade, a grande recompensa. Além de nos garantir que Deus responderá positivamente às orações que fazemos a Ele, em nome de Jesus, a obediência à palavra de Deus na sua totalidade também nos santifica. Versículos 12 e 13. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Existem dois tipos de pecados que nós cometemos. Existem aqueles pecados que nós cometemos sem saber que estamos pecando. Nós não chegamos a um conhecimento em que nós conseguimos compreender que aquela ação que nós gostamos tanto de fazer é uma ação pecaminosa. Então esses são os pecados cometidos de forma oculta ou de forma involuntária. A pessoa não está pecando porque ela deseja pecar, não. Ela está pecando porque ela não tem consciência que aquilo ali é pecado. É desse tipo de pecado que o versículo 12 trata. Quem pode entender os seus erros, purifica-me tudo os que me são ocultos. Já o versículo 13 fala daqueles pecados que nós sabemos que são pecados, mas que ainda assim nós cometemos. A pessoa diz, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer. Eu sei que Deus condena, mas eu vou fazer. Além de nos garantir que Deus responderá positivamente às orações que fazemos a Ele, a obediência à palavra de Deus na sua totalidade também nos santifica. E essa santificação se mostra tanto com respeito aos pecados que cometemos de forma involuntária, versículo 12, como também aos pecados que cometemos com rebeldia, versículo 13. A própria palavra de Deus vai nos advertir contra os pecados involuntários, contra os pecados que nós nem temos consciência de que são pecados, né? Contra os pecados que nós cometemos sem perceber. E então a nossa obediência a Deus e santificação será aperfeiçoada. E com relação aos pecados que cometemos por rebeldia, a palavra de Deus agirá em nós pelo poder do Espírito Santo, nos conduzindo em direção ao temor do Senhor, de modo que não mais nos rebelaremos contra Deus e não mais cometeremos esses pecados por rebeldia. Porque você vai agir conforme aquilo que você coloca para dentro de si. Né? Se você coloca para dentro de si, se você não se alimenta de toda palavra que sai da boca de Deus, você vai se alimentar de qualquer outra coisa. E aquilo que você botar para dentro é o que vai sair. Se você se alimenta de
conceitos que contrariam a palavra de Deus, se você se alimenta de ideias que sempre se contrapõem ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra, é isso que você vai fazer. Você vai contrariar a palavra de Deus, você vai se opor ao estilo de vida ordenado por Deus na sua palavra. Agora, se você se alimenta precisamente da palavra de Deus, é isso que vai sair. Então, na verdade, o segredo, que não é segredo de forma alguma, o segredo para a santificação é alimentar-se da palavra de Deus e então pôr em prática aquilo que a palavra de Deus ordena. Na verdade, a santificação, ela não é difícil. A questão é que muitas vezes nós não queremos ser santificados. Do ponto de vista prático, ela não é nada difícil. O problema é que muitas vezes nós não queremos ser santificados. A lei de Deus é essencial para a nossa santificação. Porque o processo de santificação não envolve apenas deixar de cometer um ou outro pecado. A santificação envolve a substituição do pecado proibido pela lei de Deus por uma virtude ordenada pela mesma lei, uma virtude que se contrapõe ao pecado. Eu já falei aqui disso várias vezes. O exemplo mais fácil de entender foi dado por Paulo em Efésios. Aquele que rouba, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe para que tenha com que repartir com aquele que nada tem. Né? Então, no roubo, eu tiro do Vitor aquilo que pertence ao Vitor e eu tomo para mim. Para vencer esse pecado, eu devo trabalhar para poder ajudar o Vitor quando ele precisar de ajuda. Em vez de tirar do Vitor aquilo que é dele, tirar para mim, eu devo dar para o Vitor aquilo que ele tiver necessidade. É o contrário, né? No roubo eu estou tirando, sendo generoso eu estou dando. Então, é assim que a pessoa vence o pecado. Não é apenas deixar de roubar. Deixar de roubar é apenas metade da equação. A santificação não é apenas uma vida santa, não é apenas uma vida isenta de pecado. Uma vida santa é uma vida que, estando isenta de pecado, está cheia das virtudes ordenadas por Deus na sua lei. Quanto mais conhecermos a palavra de Deus e quanto mais nos dispusermos a obedecê-la, mais nós progrediremos na santificação. Não é à toa, então, que Jesus, na sua oração sacerdotal, pediu que Deus, o Pai, garantisse que nós, os seus discípulos, fôssemos santificados na verdade. E a verdade da qual nós somos santificados é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe santificação sem a verdade da palavra de Deus. Não existe. Colocando de forma bem simples, você progredirá na santificação quando, pela fé em Jesus, você deixar de praticar os pecados que ainda te agradam e, no lugar desses pecados, você praticar a palavra de Deus, especialmente aqueles mandamentos e virtudes que se contrapõem aos pecados que você deseja e precisa vencer. E aqui é necessário nós refutarmos um clichê típico da internet, que comumente é compartilhado e crido por muitos crentes, inclusive, há um tempo atrás, ele foi compartilhado no grupo de WhatsApp da igreja. Eu já tratei disso em alguma pregação, mas eu acho necessário repetir novamente. Esse clichê afirma o seguinte: não tente ser perfeito. Seja de verdade. Ou da verdade. Isso é suficiente. Dizendo de uma outra forma, traduzindo esse clichê,
De uma outra forma, o que ele afirma é o seguinte: não se submeta ao que Jesus e a Escritura afirmam ser perfeito e ideal. Não. Em vez disso, seja fiel e verdadeiro a si mesmo. Seja o que você é. Né? Não tente ser perfeito. Seja de verdade. Não se submeta àquilo que Jesus ordena ser perfeito e ideal na sua palavra. Não, seja verdadeiro a si mesmo. Seja verdadeiro a quem você é. Isso é suficiente. Esse clichê, infelizmente compartilhado e crido por muitos crentes, acaba por destruir a possibilidade da santificação. Né? E ele destrói a possibilidade da santificação exatamente pela busca dessa autenticidade de ser verdadeiro a si mesmo. Né? De ser fiel a si mesmo. Essa busca por autenticidade, na verdade, ela é demoníaca, uma vez que ela promove uma moralidade subjetiva e relativa. Uma moralidade que atualmente é romantizada pela nossa cultura, com respeito àquelas pessoas que usam metade do alfabeto para se identificarem. Você sabe de quem eu estou falando, né? Aquelas pessoas que usam várias letras para se identificarem. LGBT e um monte de letras depois disso agora. Essas pessoas, elas só são fiéis a si mesmas. Elas nasceram num corpo de homem, mas elas não se sentem homem. Elas não se sentem homens, elas se sentem mulheres. Ou então elas nasceram no corpo de mulher, mas elas não se sentem mulheres, elas se sentem homens. Ou então a pessoa até reconhece, não, eu sou uma mulher, mas quer saber, eu não tenho atração por homens, eu tenho atração por outras mulheres. Eu tenho que ser fiel a mim mesma, eu tenho que ser verdadeira a quem eu sou. Eu não sinto atração por homens, eu sinto atração por outras mulheres. Ou então um homem, eu não sinto atração por mulheres, eu sinto atração por outros homens. Eu tenho que ser fiel a mim mesmo. Eu tenho que ser autêntico. É isso que eu sou. Essa busca por autenticidade, ela até parece bonitinha quando colocada nesses termos. Nós que somos crentes, logo percebemos que ela está errada, né? Mas as pessoas que não creem em Jesus, a essas pessoas parece algo bonitinho, né? A pessoa ela só quer ser quem ela é. No entanto, essa busca por autenticidade, ela se mostra verdadeiramente demoníaca e ela se revela inautêntica quando nós demonstramos que Hitler estava sendo fiel e verdadeiro a si próprio. Ele odiava os judeus. Ele disse, quer saber, eu vou reunir todos os judeus e vou matar todos eles. Eu vou criar campos de concentração, vou torturar eles e vou matá-los. É isso que eu sou. É isso que eu sou. Eu devo ser fiel a mim mesmo. Eu devo ser autêntico. Eu não devo fingir que eu não odeio os judeus. Eu não devo fingir que eu não quero a morte deles. Eu vou matá-los. Mas o Hitler está longe de nós, né? Já o cara que vai estuprar a tua mulher ou a tua filha, esse não está longe. E ele também vai estuprar porque ele está sendo fiel a si próprio. É isso que ele quer. Né? O estuprador não estupra nenhuma mulher porque alguém está colocando uma arma na cabeça dele e dizendo tu vai estuprar essa mulher. Não, ele estupra uma mulher ou até mesmo uma criança porque ele quer ser autêntico. Ele quer ser fiel àquilo que ele é, àquilo que ele sente, àquilo que ele deseja. Então o Hitler já está quase há um século de nós, ele está distante, mas o cara que vai estuprar a tua mulher, a tua filha, esse cara não está distante. Não, ele está bem pertinho de ti. E ele só quer ser autêntico. Ele só quer viver nessa sociedade alternativa em que tudo é da lei.
em que se ele quiser estuprar uma mulher, ele quer ter o direito de estuprar a mulher e ele não quer ser punido por isso. Ele quer essa sociedade alternativa em que tudo o que fizer será da lei. Essa é a razão pela qual a busca da autenticidade pela autenticidade é um conceito demoníaco, uma vez que a autenticidade como um fim em si mesma normaliza, incentiva e legaliza os maiores crimes e pecados. Então, para um cristão, o clichê "não tente ser perfeito, seja de verdade, isso é suficiente", esse clichê, para o crente, para o cristão, é a negação da sua fé em Jesus, porque para Jesus os conceitos de verdade e perfeição estão interligados. Para Jesus esses conceitos eles são interdependentes. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade, e esse mesmo Jesus também disse: "Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus." Jesus não vê nenhuma contradição entre verdade e perfeição. Esse clichê vê uma contradição, né? Não tente ser perfeito, seja de verdade. Jesus não vê nenhuma contradição entre verdade e perfeição. Verdade e perfeição são duas qualidades inseparáveis, porque onde a verdade existe, existe uma luta e uma busca pela perfeição. E onde a perfeição é descartada como sendo desnecessária, não tem de ser perfeito. Onde a perfeição é descartada, não existe verdade. É impossível que um cristão autêntico seja de verdade e ao mesmo tempo desista desista de buscar a perfeição e ainda incentive outros a desistirem da perfeição. Não é suficiente, então, ser de verdade, porque se verdadeiramente for da verdade, você lutará para ser perfeito, como perfeito é o teu Deus e Pai. E se você desistir da perfeição por achá-la desnecessária, a verdade jamais esteve em você. Verdade e perfeição, então, são dois conceitos e qualidades inseparáveis, interligados, interdependentes e absolutamente necessários para a tua santificação. E você vai progredir na santificação quando, pela fé em Jesus e pela verdade da palavra de Deus, você lutar para ser perfeito, como perfeito é o teu Pai. E quanto mais você progredir na santificação, maior será o teu amor a Deus, porque as tuas palavras e os teus pensamentos, que governam as suas ações, as suas palavras e pensamentos serão cada vez mais aceitáveis a Deus. Versículo 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi só conhece a Deus como a sua rocha e como seu redentor, como seu salvador, porque Davi teve acesso à revelação especial de Deus. Porque Davi teve acesso àquilo que Deus revelou através de Moisés. E Davi, como rei de Israel, Davi deveria ter uma cópia só para si, para que ele lesse na revelação especial de Deus tudo aquilo que Deus determina que é justo e correto. Então foi a partir dali, foi a partir da revelação especial de Deus que Davi conhece a Deus como a sua rocha, como seu redentor, como seu salvador. E as palavras de Davi, os pensamentos de Davi estão sendo moldados pela palavra de Deus. E ele deseja que as suas palavras, os seus pensamentos, sejam cada vez mais moldados e transformados pela palavra de Deus. E é por isso que ele conclui o Salmo 19 dessa forma: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quanto mais você progredir na santificação, maior será o teu amor a Deus, porque as tuas palavras e os teus pensamentos serão cada vez mais aceitáveis a Deus.
E eles serão cada vez mais aceitáveis a Deus, exatamente porque eles serão transformados pela palavra de Deus. Os teus pensamentos e as suas palavras serão transformados pela palavra de Deus, e isso fará com que as suas ações também sejam transformadas. Porque as tuas ações são governadas pelos teus pensamentos, né? As tuas ações, aquilo que você faz, tudo isso é governado pelos teus pensamentos. Quando os teus pensamentos se tornam agradáveis a Deus, quando as tuas palavras se tornam agradáveis a Deus, as tuas próprias ações também se tornarão agradáveis a Deus. O teu alvo, o teu objetivo deve ser que as tuas palavras e os teus pensamentos sejam exatamente iguais aos pensamentos e às palavras de Deus. E você só vai conseguir atingir esse alvo, esse objetivo, se você se enterrar na palavra de Deus. É assim que você vai atingir esse objetivo. Se esforce para honrar e obedecer aos pensamentos de Deus, às ideias de Deus, aos sentimentos, aos planos e aos desejos de Deus, conforme nós nos expressamos na última pregação. Se você fizer isso, você será beneficiado com as bênçãos contempladas na salvação. Essa salvação que você toma conhecimento dela na revelação especial de Deus, você será recompensado com os benefícios contemplados nessa salvação, das quais benefícios esses tratados anteriormente. Honre a palavra de Deus pela tua obediência a ela, e você será beneficiado com essas bênçãos. Até o momento nós demonstramos apenas que você honrará a palavra de Deus pela tua obediência. Mas na introdução da mensagem nós falamos acerca da necessidade também da pregação. Você honra a palavra de Deus obedecendo ela, mas também pregando. Mas onde nós encontramos a pregação da palavra de Deus aqui no Salmo 19? Bom, para nós encontrarmos a pregação, nós devemos voltar rapidamente para o verso 11. Na parte final do versículo 11. Em guardar os mandamentos, os preceitos do Senhor, em os guardar a grande recompensa. Nós afirmamos antes que o verbo hebraico chamar, traduzido aqui como guardar, tem o sentido de observar, conformar-se, obedecer, pôr em prática e assim por diante. Mas além desses sentidos, este verbo hebraico também comporta o significado de proteger, de manter em segurança. A grande recompensa em obedecer a palavra de Deus na sua totalidade, mas também a grande recompensa em proteger a palavra de Deus. A grande recompensa em manter em segurança a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser protegida e mantida em segurança, não para o benefício dela, e nem para o benefício de Deus, mas para o teu próprio benefício e para o benefício dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Jesus afirma o seguinte: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Essas palavras demonstram que com respeito a Jesus, não existe neutralidade. Com respeito, não se engane, com respeito a Jesus não existe neutralidade. Não pense que o teu familiar, amigo e conhecido é neutro com respeito a Jesus. Com respeito a Jesus não existe neutralidade. Com respeito a muitas outras coisas, existe a possibilidade de ser neutro, né? Antes das eleições de 2024, ainda em 2023, muito se falava acerca da possibilidade de uma terceira via, né? Existia quem queria que o Bolsonaro fosse reeleito, existia aqueles que queriam que o Lula fosse eleito presidente da República. Mas também existiam aqueles que eram neutros, né? Eles diziam, não, eu não quero nem o Bolsonaro e não quero nem o Lula. Eu quero uma terceira via.
Então é possível ser neutro na política, né? É possível dizer nem tanto Bolsonaro, nem tanto Lula. É possível ser neutro com relação, por exemplo, à dupla Grenal. Né? Se eu fosse considerar a herança da minha família, eu seria colorado. Mas, sinceramente, eu não estou nem aí pro Inter. E também não estou nem aí pro Grêmio. Para mim, ambos os times podem ser rebaixados à quarta divisão do futebol brasileiro. Eu não estou nem aí. Entendeu? Porque se eles ganham, a minha vida não fica melhor. E se eles perdem, a minha vida também não fica pior. Eu só me importo com aquilo que influencia a minha vida. Da mesma forma que os astros, né, não influenciam a minha vida, da mesma forma que pouco importa se a lua está em qual quadrante do céu, eu não estou nem aí, porque a lua não influencia a minha vida, da mesma forma, nem o Colorado, nem o Grêmio influenciam a minha vida. Então é possível ser neutro com respeito à rivalidade da dupla Grenal. Mas com relação a Jesus, não é possível ser neutro. Com respeito a Jesus, a pessoa não pode dizer, né? Eu respeito Jesus como um mestre, como alguém que ensinou que a gente deve amar o próximo, mas não. A pessoa que fala isso, ela já está contra Jesus. Jesus não está em busca de um fã-clube, de pessoas que reconhecem que ele foi um grande mestre, não. Jesus está em busca de discípulos, de servos, de pessoas que o consideram como mestre, não como um mestre tal como qualquer outro, não, como o mestre. Pessoas que consideram ele como o Senhor. Ou Jesus é o teu Senhor e mestre, ou então você se coloca contra Jesus. Do ponto de vista prático, significa que ou você está influenciando os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos em direção a Jesus e em direção à obediência à palavra de Deus, ou então essas pessoas estão te influenciando para longe de Jesus e para longe da palavra de Deus. Porque não existe neutralidade. Ou você está influenciando os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos em direção a Jesus, em direção à obediência à palavra de Deus, ou então é eles que estão te influenciando. Porque se eles te convenceram a você ficar calado, se eles te convenceram a, olha, quem sabe não fala. Quando tu vier nos visitar aqui, não fala de Jesus. Porque fica um clima chato, né? A gente está aqui, todo mundo se reunido, né? Para confraternizar, a família, tudo. E daí tu vem com esse papo de Jesus e de arrependimento de pecados e coisa. Fica chato, não é para isso que a gente está aqui. Então fica na tua. Tu pode ter a tua fé em Jesus, tranquilo, vai lá na tua igreja, faz o que tu acha que deve fazer, mas não traz essas coisas para cá. Se os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos te convenceram a fazer isso, eles já estão te afastando de Jesus, né? Porque Jesus afirma o seguinte, todo aquele que me negar diante dos homens, eu vou negá-lo diante do meu Pai e dos santos anjos. E quando você se cala, você está negando a Jesus. Você não está numa posição de neutralidade. Não, você está negando a Jesus. Se você não está juntando com Jesus, você está espalhando contra Jesus. Então, não existe neutralidade com respeito a Jesus. Do ponto de vista prático, é exatamente isso. Ou você está influenciando as pessoas ao teu redor em direção a Jesus e a palavra de Deus, ou então essas pessoas é que estão te influenciando para longe de Jesus e para longe da palavra de Deus. Se você não está influenciando ninguém
em direção a Jesus e é obediente da palavra de Deus, você já está sendo influenciado para longe de Jesus. E é nesse sentido que você deve proteger e manter em segurança a palavra de Deus. Não para o benefício da palavra de Deus, não para o benefício de Deus, mas sim para o teu próprio benefício. E você protege e mantém a palavra de Deus em segurança para o teu próprio benefício, pregando a palavra de Deus aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Pregando e então exemplificando para essas pessoas como deve ser uma vida obediente à palavra de Deus. Porque ao pregar a palavra de Deus a outros, você se compromete com a palavra de Deus. Né? Porque vai ser muito chato você pregar a palavra de Deus, convocar as pessoas ao arrependimento e logo depois se juntar a essas pessoas nos pecados deles. Vai ser muito chato, né? A hipocrisia vai ficar muito na cara. Quando você prega, você se compromete. E ao se comprometer, você não se deixa influenciar por ninguém que quer te afastar de Jesus e da palavra de Deus. E além disso, ao pregar a palavra de Deus na sua totalidade aos teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, você está beneficiando a eles com a salvação revelada na palavra pregada por você. Então, guardar os mandamentos, guardar a palavra de Deus, no sentido de obedecer, sim, mas também no sentido de proteger a palavra de Deus para você e também para aqueles que vivem contigo. Impedir que a palavra de Deus seja deturpada, por exemplo, na tua família. Você não pode permitir que a palavra de Deus seja deturpada na tua família. Você não pode agir como Adão, né? Adão tá lá observando a serpente deturpando a palavra de Deus para sua esposa. E Adão não fez nada? Não. Você não pode permitir que a palavra de Deus seja deturpada na tua casa. A grande recompensa em obedecer a palavra de Deus, mas você não terá obedecido a palavra de Deus até que você tenha pregado a palavra de Deus também. Honre a palavra de Deus pela tua obediência e pregação, e você será beneficiado com as bênçãos contempladas na salvação que o próprio Deus nela revelou. Eu termino essa pregação da forma como nós começamos a pregação na semana passada. Você será um mentiroso caso afirme amar alguém, ao mesmo tempo que você ignora os pensamentos, ideias, sentimentos e desejos dessa pessoa. Você será um mentiroso caso não honre os pensamentos, ideias, sentimentos, desejos e planos da pessoa que você afirma amar. Isso será sempre verdade, desde que os pensamentos, ideias, sentimentos e desejos da pessoa que você ama sejam compatíveis com os pensamentos, ideias, sentimentos, desejos e planos de Deus. Porque você deve amar o próximo como a si mesmo, mas o teu amor a Deus deve suplantar o teu amor pelo próximo, quando o teu próximo exige que você se coloque contra a palavra de Deus. É isso que Jesus quis dizer quando ele afirmou que é necessário amá-lo mais do que ao cônjuge, é necessário amá-lo mais do que o filho. Nesse caso, o cônjuge, o filho, o pai, a mãe, está exigindo que o crente em Jesus afirme coisas que a palavra de Jesus condena. Então Jesus diz, olha, aquele que amar mais a mulher, a gente pode complementar o esposo, o filho, a filha, a mãe, o pai, ou qualquer outra pessoa mais do que a mim,
Aquela pessoa que preferir afirmar as ideias antibíblicas das pessoas e não afirmar aquilo que eu ordeno na minha palavra, essa pessoa não é digna de mim. Porque o primeiro e maior mandamento de todos é amar a Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com tudo que a pessoa é. A revelação natural, ela não nos é suficiente para que conheçamos os pensamentos, ideias, sentimentos, planos e desejos de Deus para que possamos honrá-los. É por isso que nós precisamos da Escritura, da revelação especial de Deus. Nós devemos sim nos deleitarmos o Deus cuja glória está impressa na criação, e nós faremos isso buscando em Deus e de Deus tudo aquilo que nós temos necessidade. Mas além de nos deleitarmos na glória desse Deus revelada na criação, nós devemos honrar a revelação especial de Deus. Nós devemos honrar a palavra de Deus na sua totalidade, obedecendo ela e também pregando ela. E se você fizer isso, se você se esforçar por obedecer a palavra de Deus e para pregá-la, Deus vai te recompensar com refrigério quando a tua alma estiver cansada, com sabedoria quando você não tiver ideia do que fazer, com alegria quando você estiver triste, com vitalidade quando você estiver fraco, com segurança eterna quando você estiver com medo do futuro e com uma vida justa quando você sente a necessidade de ser santificado. E com todas essas bênçãos já citadas, a palavra de Deus também te promete talvez aquilo que mais te interesse neste momento, que é a resposta às tuas orações, uma resposta positiva às orações que você faz a Deus. Mas lembre-se que você deve pedir com insistência, com perseverança, porque Deus não se alegra daqueles cuja fé vai até um determinado ponto e depois a pessoa desiste. Deus não se alegra daqueles que, com respeito à sua fé, voltam atrás. Com respeito a esses, Deus não tem prazer. O justo viverá pela fé, e a fé pela qual o justo vive é aquela fé que não desiste, é aquela fé que persevera. E aplicando isso à oração que agrada a Deus e que Deus vai responder, é aquela que continua orando quando cada vez mais parece que Deus não está nem aí para aquilo que está sendo pedido. É aquela fé que leva a pessoa a orar quando ela percebe que, de acordo com um ditado, quanto mais ela ora, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, parece que mais distante eu estou daquilo que eu desejo. A oração que agrada a Deus é aquela que persevera, mesmo quando parece que Deus não está nem aí. Deus recompensa a todos aqueles que o buscam com fé insistente e perseverante. Mas além disso, lembre-se que com respeito a Jesus não existe neutralidade. Ou você ajunta com ele ou você espalha contra ele. Isso quer dizer que ou você será um discípulo, ou você se comportará como um discípulo dele, ou então você demonstrará querer fazer parte daquela sociedade alternativa, na qual tudo é da lei, e pela qual todos os crimes e pecados são normalizados, legalizados e incentivados. Além de honrar a palavra de Deus pela tua obediência a ela, você deve honrar a palavra de Deus pela tua pregação. Pregando ela aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Porque você deve perceber que as soluções para os problemas difíceis do Brasil
Todas elas se encontram em Deus, em Jesus. Nós não precisamos estar em busca de soluções simples, elegantes e plausíveis, mas que são completamente erradas para os problemas complexos do Brasil, porque todo e qualquer problema tem como origem o pecado, tem como causa o pecado, e Jesus já solucionou o problema do pecado de uma vez por todas na cruz. A única razão pela qual nós continuamos enfrentando problemas no Brasil e no mundo é porque nós nos recusamos a nos conformar à solução que Jesus deu para o problema do pecado. Obedeça a palavra de Deus e seja fiel na pregação a ela. E então você vai cooperar com a redenção do Brasil, porque Jesus deseja a redenção do Brasil. Né? No Salmo 2, Deus, o Pai, promete ao Filho: pede-me e eu te darei os gentios, as nações por herança. Jesus pediu o Brasil ao Pai como herança. E Jesus vai dar, o Deus vai dar o Brasil a Jesus como herança. Você pode cooperar com Jesus ou você pode trabalhar contra Jesus. Se você concluir da seguinte forma: não, eu creio em Jesus, mas eu não vou me esforçar para obedecer e nem para pregar. Bom, você está espalhando contra Jesus. Jesus deseja que você coopere com Ele. Jesus deseja que você coopere com a redenção, com a salvação do Brasil, redenção e salvação esta que é revelada por Deus na sua palavra. Então, dê atenção à convocação e à conclamação do Espírito Santo na parte final do Salmo 19. Honre a palavra de Deus pela tua obediência e pregação, e você será beneficiado com as bênçãos contempladas na salvação que o próprio Deus revelou na sua palavra, e além disso você vai cooperar com Jesus na redenção do Brasil. Amém.